o conceito de vitamina é algo até interessante, né? É um composto orgânico que é exigido em quantidades minúsculas, né? E que é vital para a sobrevivência do indivíduo. Mas lá no seu início, quando as pessoas começaram a descobrir esses compostos, eles eram aceitos como substâncias à base de aminas que eram vitais para a vida. E daí veio a palavra vitamina, né? Nem todas se encaixam nesse contexto. Olá, pessoal. Thiago Bernardes, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e também host do Mais Rumen Podcast. Eu acabei de gravar um episódio, o qual foi super interessante e espero que você goste. Caso você tenha gostado, envie para um amigo e venham fazer parte da nossa comunidade. Por falar em comunidade, clicando no link disponível aqui nesse episódio, você terá acesso exclusivo às nossas gravações. Fique agora com mais um episódio do Mais Rumen Podcast. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Olá, pessoal. Thiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. Estamos caminhando para o nosso quinto episódio, falando aí do quinto nutriente, né? Nós falamos até agora dos carboidratos, proteínas, lipídios e minerais. E hoje nós vamos conversar sobre vitaminas. E quem vai bater esse papo com a gente aqui é o professor José Eduardo Santos, da Universidade da Flórida. Professor, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. E antes da gente iniciar a nossa conversa sobre vitaminas, gostaria que o senhor se apresentasse rapidamente para falar um pouquinho quem é o professor José Eduardo. Bem, boa tarde, Thiago. É um prazer estar aqui presente com vocês. Bem, como você já disse, meu nome é José Eduardo. Eu sou do interior de São Paulo, cidade pequena, chama-se Tatuí. E eu trabalho hoje na Universidade da Flórida, na cidade de Gainesville. Fica a cerca de 2 horas ao norte dos parques lá da Disney, em Orlando. E eu me formei em Botucatu há muitos anos, na escola de veterinária. Trabalhei 1 ano no Brasil e depois acabei me mudando para os Estados Unidos para estudar, fazer pós-graduação, primeiramente na Universidade do Arizona, e eventualmente eu fui para a Universidade da Califórnia, na Faculdade de Veterinária, fazer um programa de residência clínica chamado de Medicina de Produção, e fiquei lá como professor por 10 anos, até eu me mudar para a Flórida em 2008, onde eu estou desde então. Excelente, muito bom. O Ilana oferece análises de alimentos de forma rápida e precisa, garantindo decisões seguras e em tempo real sobre as dietas dos animais. Com foco na transformação digital, seus serviços entregam uma tecnologia de informação ao produtor, reduzindo perdas e aumentando a eficiência. Ilana, análise de alimentos com velocidade e inovação para um futuro mais sustentável. Bom, para a gente começar essa história de nutrientes aí que nós estamos discutindo ao longo desses episódios, a gente tem iniciado, obviamente, pelo básico e nós temos conceituado cada nutriente. Professor, o que nós podemos entender que são as vitaminas, né, bioquimicamente falando, dentro de um conceito, caso exista, e de uma forma geral, assim, obviamente nós vamos falar de uma forma mais detalhada, qual que é a importância de nós suplementarmos vitaminas para os animais, nesse caso para os animais ruminantes? Bem, assim, o conceito de vitamina é algo até interessante, né?
É um composto orgânico que é exigido em quantidades minúsculas, né? E que é vital para a sobrevivência do indivíduo. Mas lá no seu início, quando as pessoas começaram a descobrir esses compostos, eles eram aceitos como substâncias à base de aminas que eram vitais para a vida. E daí veio a palavra vitamina, né? Nem todas se encaixam nesse contexto. E no caso de ruminantes, a ênfase tem sempre sido mais nas vitaminas chamadas lipossolúveis. Nós temos essas duas classes, né? Aquelas que são originárias de fontes lipídicas, tem algum composto lipídico orgânico ali, e tem as outras vitaminas que no nosso mundo humano são super importantes, mas nós damos menos ênfase na área de ruminantes, que são as hidrossolúveis, devido ao fato de haver síntese microbiana no rumen dessas vitaminas do complexo B, por exemplo, né? A vitamina K, a vitamina C e assim por diante. Então, a origem da palavra vem dessa necessidade em microgramas, né? Ou pequenas quantidades. E houve um processo aí longo de descoberta do composto mesmo, né? Dos compostos químicos, que muitas vezes não é um único, né? São muitos compostos dentro de cada uma das vitaminas, principalmente das lipossolúveis, né? Para quem gosta de história de nutrição, não é comum isso em ruminantes, mas acontece. Quando eu trabalhava na Califórnia, até vi casos de deficiência de vitamina A em bezerros por falta de suplementação em vacas. Eles tinham cegueira, né? Bezerros nascidos com cegueira, que é o caso típico na literatura humana de cegueira noturna, e ainda ocorre bastante em alguns países onde o acesso a certos alimentos é difícil. E, enfim, antes do mundo moderno, tem aqueles hieroglifos escritos em papiros lá no Egito que descrevia como tratar cegueira noturna já nesse tempo. E era tratada com material extraído do fígado do bacalhau. Para quem foi criança na minha época, os nossos pais davam para gente óleo de fígado de bacalhau, que todo mundo detestava, né? E que acumula grande quantidade de vitamina A. Mas você entender que mesmo antes de Cristo, já existia uma história aí por trás, onde algum sábio lá, ou algum observador já havia notado que passar no olho das pessoas um suco, entre aspas, de fígado de peixe, de bacalhau, tinha algum efeito para curar cegueira noturna. Provavelmente por causa de transporte via pele ou absorção pela mucosa, conjuntival, esse tipo de coisa. Mas a história vem de longa data. Ótimo. Inclusive, no nosso país, nós temos uma cultura forte de dizer assim, alguém não está bem, dá uma vitamina para ele, né? Quando a gente era criança, isso sempre acontecia. Eu tomei óleo de fígado de bacalhau por muito tempo. Com certeza minha mãe me deu aquilo sem saber qual era o motivo, né? Um vidro marronzinho, né? Exato, emulsão de Scott. Emulsão de Scott, um gosto horrível. E até hoje a gente ainda nomeia, né, uma batida de frutas ou com leite, qualquer coisa que a gente faça de vitamina, né? A gente chama isso, né? Ou seja, embora seja um nutriente requerido numa quantidade muito pequena quando comparado aos outros, né? Por exemplo, carboidratos, o animal ingere quilos por dia, proteína, quilos ou gramas. O lipídio é a mesma coisa, o mineral a gente já tem o macrogramas e o micro em miligramas. Vitamina, a sua unidade é a unidade internacional, né, professor? Isso, é a unidade internacional e ela está associada a nanogramas e a microgramas muitas vezes, dependendo do composto. E alguns deles nem têm a conversão ainda exata, estabelecida. E no caso de ruminantes, muitos dos dados da conversão ainda é um pouco, talvez não empírico, mas é a melhor estimativa que se tem hoje, né? Nós temos muito menos estudo do que na área de humanos, né? Sim, A verdade sim. é essa.
E só para as pessoas terem uma ideia aí de questão de unidade, unidades internacionais geralmente se usam em farmacologia, né? Ou seja, é uma quantidade realmente muito pequena, né? Mas que, obviamente, se não suplementada, obviamente vai fazer falta, como já foi descrito aqui muito rapidamente sobre a vitamina A. Né? Professor, queria a gente voltar a essa questão da classificação. Os programas de formulação, né, principalmente o Nasen, né, eles trazem lá a opção do núcleo mineral vitamínico lá da suplementação das lipossolúveis, né, A, D e E. Essa é a classificação, né? E também estaria dentro a vitamina K, né? E as demais são as hidrossolúveis, né, que o senhor citou, né? Poderia descrever assim rapidamente para a gente essa questão dessa classificação, só para a gente entrar posteriormente e discutir um pouquinho cada uma delas? Sim, no caso das lipossolúveis, obviamente a classificação é devido à sua composição química, que tem, ou na sua origem, colesterol, né, seria o exemplo seria a vitamina D, que é a sua forma ativa mesmo, é um hormônio esteroide, como é a progesterona, testosterona, estradiol e assim por diante. Ou então tem um conjunto de ácidos graxos associados à vitamina. Ou seja, ele tem um componente orgânico que tem uma fração que é lipídica e que quimicamente ela se associa a lipídios, né? Então, tanto no seu processo de absorção e transporte no organismo, ela se liga às mesmas macromoléculas que, por exemplo, ácidos graxos se ligam ou estão associados para serem transportados. Então, no caso dessas 3 vitaminas, elas são absorvidas no trato gastrointestinal e transportadas na forma de lipoproteínas incorporadas a quilomicrons, por exemplo, via sistema linfático, né? Já as hidrossolúveis, né, aquelas que são solúveis em água, né, as lipo e as hidrossolúveis, por serem, umas são polares, outras não são polares. No caso das hidrossolúveis, elas terem afinidade à água, sua composição química é diferente, obviamente, e o seu mecanismo de absorção, os seus mecanismos de absorção e transporte são completamente diferentes, são através de transportadores específicos na membrana celular e não necessariamente incorporação a lipoproteínas, né, devido à sua solubilidade em água. Elas tendem a estar na forma, vamos dizer assim, livre na circulação. Já as lipossolúveis, elas normalmente estão ou ligadas a lipoproteínas ou uma proteína ligadora específica, como proteínas ligadoras de vitamina D, esse tipo de coisa. Então, existe essa diferença devido à sua estrutura química e o que acaba afetando, consequentemente, os mecanismos de absorção, transporte e de movimentação dentro da circulação. Tá? Obviamente, isso tem implicação do ponto de vista de, vamos dizer assim, deposição em tecidos, né? As hidrossolúveis, normalmente, nós não temos grandes reservas, elas têm que ser consumidas continuamente. Já as lipossolúveis, apesar de nós recomendarmos o consumo contínuo, elas têm deposição em tecido e existe uma reserva que está ou no tecido hepático, dentro do hepatócito, ou então na fração de fosfolipídios de membrana, esse tipo de coisa. Excelente. Começando então aí pelas lipossolúveis e pela vitamina A, uma pincelada para a gente. Quais seriam as suas principais funções, né? O que a gente tem, o que a literatura até hoje aí já discutiu sobre vitamina A, focando obviamente em animais ruminantes? Então, a vitamina A, que seria os retinóis, né? Nós temos a vitamina A propriamente dita, que pode ser um álcool, né, o retinol, ou então ela pode estar na forma que nós suplementamos, que geralmente é
uma forma ligado a um ácido graxo, acetato de retinol, palmitato de retinol. Ou então ela pode ser originária presente em plantas numa pré-forma que seria os carotenos, né, os produtos carotenoides. O mais conhecido seria o beta-caroteno. No caso dos carotenoides, quando ingeridos, eles seriam eventualmente convertidos em vitamina A. Em ruminante, essa conversão ela não é muito eficiente e há raças, diferenças entre raças, né? Talvez o mais notável seria a vaca Guernsey e Jersey, principalmente a Guernsey, que produz aquele leite mais amarelo devido a ela não converter eficientemente os carotenoides em vitamina A. Mas, obviamente, a vitamina A ela é essencial, primeiramente, para a visão, né? Os retinoides são importantes e daí vem o nome, né, dos sais associados à retina da pessoa, porque ele se liga a compostos na retina que percebem o fóton de luz que permite você a enxergar. Tá? Então, deficiência de vitamina A, talvez a característica mais descrita em casos crônicos seria a falta de visão, né? Causa edema de papila na retina, alteração nas células chamadas de rods lá, e com isso o indivíduo, vamos dizer, no caso o bezerro, o cabrito ou a ovelha, não enxergaria, principalmente durante a noite, mas talvez também durante o dia, né? Então, esse seria o ponto principal. Mas existe uma série de outros efeitos da vitamina A, na parte de integridade de tecido epitelial, a parte de formação óssea, na parte de imunidade. Todas essas vitaminas, não a A somente, elas têm esses efeitos, mas a A em particular, ela tem efeito na síntese de tecido ósseo, ela tem efeito em atividade imunitária, ela tem efeito em reprodução, porque para a síntese de alguns hormônios esteroides você precisa de retinol no processo que é mais caracterizado na síntese de progesterona pelo tecido luteal ou pelas células da granulosa no folículo. A retinol é necessário para converter os precursores até chegar à progesterona. Mas ela também tem efeito deletério. Em excesso, ácido retinóico é tóxico para a célula. Tá? E parte da razão é porque tanto a vitamina A como a D, elas agem através de receptores celulares que ativam fatores de transcrição no núcleo. Ela, de alguma maneira, se liga a um receptor no citoplasma ou dentro do núcleo, ela é translocada para dentro do núcleo, e ela se liga a esses elementos responsivos ao ácido retinóico. Isso estimula ou suprime a expressão de genes específicos. Tá? Ou seja, toda aquela máquina necessária para a síntese proteica, ela é influenciada pelo ácido retinóico, que tem sua origem na vitamina A. Né? Quando em excesso, ácido retinóico, apesar de muita gente que escutar essa história aqui hoje vai lembrar de soluções que passam na pele para melhorar a característica da pele, né? Esses cremes umectantes que têm ácido retinóico, né, para rejuvenescer a pessoa, ele também tem efeito tóxico. Então, o que é mais caracterizado é animal de laboratório, excesso de ácido retinóico é embriotóxico, é tóxico para a célula, ou seja, é por isso que nos livros de recomendações há uma quantidade que é estabelecida como valor médio, a recomendação diária, que seria algum desvio padrão acima da média, e há o efeito tóxico, que essas vitaminas têm efeitos tóxicos, algumas mais do que outras. Tá? Então, essa seria uma pincelada geral no efeito da vitamina A. Seria visão, integridade de epitélio, tegumento, síntese de hormônio esteroide, formação óssea, mas em excesso ela também traz seus problemas. Ótimo. E sobre a vitamina D?
Né? O que Então, a a gente vitamina pode... D é outro produto que, quando incorporado na dieta, ela é na sua forma inativa. Tá? E ela também age através de um receptor nuclear quando está na forma ativa. A vitamina D ela pode estar presente em alimentos, assim como a vitamina A, ou ela pode ser suplementada, como nós fazemos. O típico seria o uso de colicalciferol na dieta. Essa vitamina D que nós consumimos, seja na forma de alimento, que normalmente é a vitamina D2, que muitas vezes que estão presentes em plantas, chamada ergocalciferol, ou então a vitamina D3, que é o colicalciferol, quando absorvido, ela passa por reações químicas. Tá? Então, o típico seria o colicalciferol que venha da dieta ou então de uma forma suplementar. Tá? Ela é absorvida, é transportada junto com lipídios, similar à vitamina A e à vitamina E, através do processo de absorção de ácidos graxos, colesterol, ésteres de colesterol. Ela é transportada para os tecidos, eventualmente ela chega até o tecido hepático. No tecido hepático, ela passa por uma hidroxilação na posição que chama 25, existe uma enzima específica para isso, que está presente nas mitocôndrias ou então nos peroxissomos, nas organelas da célula, e ela se transforma numa molécula chamada de 25-hidroxicolicalciferol, no caso da vitamina D3, que seria aquela que nós normalmente suplementaríamos na dieta. Tá? Essa forma agora ela é parcialmente ativa, ela se liga ao receptor de vitamina D, mas com pouca afinidade. Tá? Essa é a forma que nós medimos no sangue para saber se o animal ou se o ser humano tem estado de vitamina A adequado, a vitamina D, desculpa, adequado. É o 25-hidroxicolicalciferol, também conhecido como calcidiol. Mas essa molécula ela não é completamente ativa, ela tem que passar por mais um processo de hidroxilação na posição 1 da molécula. Isso ocorre no tecido renal. Quando isso ocorre, você produz o hormônio final, que se chama 1,25-dihidroxivitamina D3 ou 1,25-dihidroxicolicalciferol. Tá? Quais são as funções da vitamina D? Obviamente, a mais conhecida é o processo de absorção e transporte de cálcio, que é necessário para a formação de tecido ósseo. Né? Então, lá no passado, quando as pessoas desenvolviam, os animais desenvolveram deficiência de vitamina D, elas acabavam apresentando os sintomas de osteomalácia, fraqueza óssea, tá? Devido à inabilidade de absorver cálcio no trato gastrointestinal e, eventualmente, fazer com que esse cálcio esteja disponível para o processo de formação do tecido ósseo. Mas hoje se sabe que a vitamina D tem uma série de outras funções. Uma delas, que já está sendo bem estabelecida, é a função no sistema imunológico inato. Então, se nós olharmos aí, principalmente para quem mora em latitudes extremas, que tem dias mais curtos, tem aquela história de suplementar vitamina D devido ao problema de maior risco de doenças, ou talvez devido à sua parte psicológica, porque ela tem algum efeito na função neuronal e isso afeta o ânimo da pessoa, a atividade daquela pessoa, tá? Mas o efeito mais conhecido seria o processo de transporte, absorção e transporte de minerais, processo de ossificação e, por último, esse aspecto de tanto o calcidiol como o calcitriol, né, o 25-hidroxi, como 1,25-hidroxi, terem efeitos na função imunológica inata. Eles estimulam a síntese de alguns peptídeos antimicrobianos e, com isso, as células, os leucócitos, se tornam mais ativos em combater agentes infecciosos como bactérias em tecidos. Tá? Esse seria um pouquinho da vitamina D. No caso da vitamina E, que eu acho que vai ser a próxima que você vai me perguntar. Sim, para a gente encerrar o bloco das lipossolúveis.
Então, tem uma série delas, né? Se você procurar na literatura lá os tocoferols, tocotrienols, tem uma série de moléculas. O que nós utilizamos, obviamente as plantas contêm isso, as plantas acumulam esses compostos nos seus tecidos. Quando o ruminante consome, parte daquele material é absorvido, parte é degradado no rumen pelos micróbios, né? Então, o animal em pastagem tem acesso a grande quantidade desses compostos de vitamina E. Já os animais confinados, obviamente, a disponibilidade é menor devido à degradação durante o processo de conservação de alimentos, né? De forragem, principalmente, porque grãos, eles têm pouca concentração de tocoferol. E ele passa pelo mesmo processo de absorção, através de transporte com lipídios e, obviamente, as funções principais da vitamina E é como agente antioxidante. Ele participa tanto na fração lipídica como na hidrossolúvel da célula, seria na membrana celular, mas também na fração citoplasmática, de evitar peroxidação de ácidos graxos, né? Tanto que o sintoma clássico da deficiência de vitamina E é a doença do músculo branco, né, devido ao excesso de peroxidação de membrana celular. Com isso, o tecido muscular perde mioglobina e perde a sua cor, e o animal tem manqueira, uma série de efeitos. Mas, obviamente, como a vitamina E tem essa sua característica de efeito antioxidante, ela tem função em todo aspecto que envolve alguma reação de oxidação-redução, né? E nisso daí, um dos pontos importantes é efeitos em imunidade, tá? Principalmente na parte mais caracterizada, que seria a imunidade inata. Toda vez que existe uma ação contra um patógeno, existem células sentinelas que estão lá só esperando para engolfar e digerir aquele patógeno, né? E nesse processo de morte do agente patogênico, há também a morte do agente celular de defesa. Só que vitamina E perpetua a vida daquele agente celular por mais tempo por ter ações antioxidantes. Quando, por exemplo, um neutrófilo fagocita uma bactéria, ele forma dentro do seu citoplasma uma organela que funde o fagossomo com o ligossomo, né? Aquelas organelas que captam o material externo e eventualmente se fundem, e dentro do lisossomo tem uma série de enzimas que, em teoria, digeririam ou criariam poros na membrana celular. Durante esse processo, obviamente, aqueles compostos, eles causam reação de oxidação, e eles destroem não só a bactéria, como pode destruir a própria célula. Nesse caso, a vitamina E, como outros agentes antioxidantes, eles reduzem o dano na membrana celular da célula de defesa, e com isso aquela célula tem mais atividade. Então, é clássico na literatura de vitamina E, de suplementação, redução de doença, redução de casos de mastites, redução de retenção de placenta, que está envolvido de alguma maneira essa resposta de imunidade inata, e a vitamina E tem um papel importante. Excelente. Migrando agora para as hidrossolúveis, nós teríamos aí as vitaminas do complexo B, né? E dentro desse Exato. complexo são muitas. Obviamente nós vamos passar por todas. O que a gente poderia destacar aí do complexo B, né? Olha, eu vou falar. Uma delas é importante para ruminantes, apesar de nós não suplementarmos, mas existem doenças associadas com, entre aspas, a sua deficiência, que seria a tiamina, que acontece em animais em sistemas intensivos, ou então no animal em sistema extensivo, que tem plantas tóxicas que produzem tiaminase. Então, existem algumas plantas tóxicas que produzem tiaminase, e existem algumas situações de manejo nutricional que faz com que a síntese de tiamina seja reduzida,
e com isso o animal acaba apresentando sintomatologia neurológica, até mesmo cegueira, né? Assim, caso clássico seria acidose ruminal, uma dieta com um pouco a mais de enxofre, que o gás sulfídrico por si só produzido no rumen acaba alterando a produção de energia nas células do sistema nervoso central, mas também a destruição de tiamina no rumen. Então, tiamina é uma vitamina importante, que todas as vitaminas do complexo B, de alguma maneira, elas são algum cofator numa reação enzimática. Tá? Então, se a pessoa falar vitamina D porque ela é importante, é porque ela é um cofator numa reação enzimática, ele vai acertar sempre. Se você olhar lá, elas sempre participam de alguma reação enzimática. E a tiamina não é nada diferente, mas ela tem esse papel essencial na integridade, na produção de energia por neurônios. Se faltar um pouquinho de energia no neurônio, ele sofre degradação ou degeneração, e daí o animal acaba desenvolvendo o que a gente chama de polioencefalomalácia, que seria a destruição, a malácia do encéfalo. E daí o animal acaba apresentando como perda de coordenação motora, cegueira, etc, etc. Então a tiamina, de fato, ela tem esse papel importante, ela, apesar de nós não adicionarmos à dieta, porque se espera que os micróbios ruminais produzam o suficiente, mas há situações onde somente a gente causa algum distúrbio ruminal, onde ela poderia estar deficiente. Talvez a outra que não se encaixa nessa classificação de vitaminas e que nós temos mais dados, principalmente em bovinos leiteiros, seria a colina. E ela não se encaixa muito bem nessa classificação de vitaminas porque a quantidade que nós fornecemos não são minúsculas, agora são gramas do elemento. Tá? Existe uma incerteza nisso tudo porque boa parte dessas vitaminas que nós incorporamos na dieta do ruminante, elas são destruídas no rumen. E, por exemplo, a niacina é destruída no rumen, né? Ácido nicotínico, que tem esse efeito similar às vitaminas, ou a colina é destruída no rumen. Tá? Então, nós não sabemos muito bem quanto que chega lá. Por isso, de maneira geral, a literatura, quando você lê os experimentos feitos, eles são feitos com quantidades grandes, aí não se encaixa na classificação clássica da vitamina, que são compostos que são utilizados em microgramas ou miligramas ou coisas assim. Nós estamos agora falando de gramas, 1.000 vezes, 1 milhão de vezes mais, né? Mas, obviamente, ela tem um papel importante, ela participa na formação de fosfolipídios, que são essenciais para síntese de toda a membrana no organismo, né? Toda célula contém membrana celular, todas as organelas contêm membrana celular, ou seja, vai ter algum fosfolipídio ali, assim como para o transporte de compostos lipídicos, síntese de lipoproteínas, é necessário. Colina é um dos componentes na síntese desses compostos. E no caso de ruminantes, a literatura hoje em dia é maior na área de colina devido ao seu papel em reduzir o risco de fígado gorduroso e outros efeitos que venham a ter na saúde do animal. Ótimo. E, por fim, então, dentro das hidrossolúveis, nós teríamos aí a vitamina C. Temos a vitamina C que, no meu conhecimento, há muito pouca literatura, existe um pouco com bezerros em ruminantes, mas ela tem o seu papel também na parte imunitária, né? Ela é importante para regenerar tocoferols que foram oxidados durante o processo de proteção de membrana celular ou de compostos orgânicos. E, obviamente, com isso, a gente tem aquela história da vitamina C ser importante para reduzir o risco de doenças, né? Então, é por isso que, quando a gente fala do ser humano, durante os períodos de alto risco de doenças virais, assim, tem que tomar sua vitamina C, vai lá e toma o Cebion, o Redoxon, né? Tem lá 1.000 miligramas de vitamina C, porque tem um famoso aí que recebeu o prêmio Nobel, Linus Pauling,
E ele foi na televisão um belo dia e ele tomava 3, 4 gramas de vitamina C, até 10 gramas de vitamina C por dia. Então, a vitamina C tem esse papel em se associar com vitamina E do ponto de vista bioquímico, em termos de sua função em ajudar a recuperar a atividade de vitamina E. Ela tem efeito antioxidante, né, eventualmente, e ela ficou famosa devido a uma pessoa muito famosa na área de ciência estimular o seu uso, e com isso as empresas que produzem vitaminas, principalmente para humanos, obviamente ficaram muito felizes com essa história toda. No caso de ruminantes, eu conheço muito pouca literatura. Eu lembro que teve uma época que eles estavam... depende muito da indústria em produzir compostos que têm alguma proteção ruminal para chegar até o intestino, né? Então, muito da pesquisa vem ou de experimentos pequenos mecanísticos com infusão pós-ruminal, ou então de alguma empresa desenvolver algum método com lipídio para proteger isso, para que aquilo se torne fácil de agregar à dieta e suplementar, né? Existem, no caso de vitamina B, não necessariamente da vitamina C, existe literatura com vitamina B injetável. Então, tem tanto em bovinos de corte como bovinos de leite. Uma literatura, não diria abundante, mas já presente em experimentos controlados, olhando a parte de saúde, reprodução e produção de leite. Bem, um pouco seria isso daí. Mas, assim, no caso de vitaminas do complexo B, nós não temos caracterizado deficiência em ruminantes, né? E eu acredito que a razão é bem lógica, né? O ruminante, ele produz, então você nunca tem um valor que, por exemplo, não é igual ao ser humano, lá naquelas expedições lá pro Alasca, em 1800 e 1900, né, as pessoas desenvolviam deficiências de vitamina, né, acabavam até morrendo muitas vezes, porque só consumiam produtos de origem animal e com isso tinham deficiência de vitaminas hidrossolúveis, né? Isso não acontece no ruminante, tá? Apesar de que não significa que não haja um benefício em suplementar, né? Sim. E por falar nisso, eu queria caminhar aqui um pouquinho agora, já que a gente deu uma pincelada em tudo, do que a gente tem de recentes avanços, né? Ou seja, embora seja um nutriente requerido em quantidades muito pequenas, quando comparado aos demais, nós tivemos um certo avanço, né? Acho que principalmente em termos de injeções, né? Vitamina A, mexendo com o metabolismo lipídico, e também em termos de proteção ruminal, né, professor? Alguma indústria aí trabalhando com proteção de vitamina B, a própria colina, né? Então, assim, enfim, queria que o senhor desse uma pincelada para a gente aí, o que nós avançamos, né, em termos aí do estado da arte, em termos de vitamina aí na última década, alguma coisa nesse sentido. Bem, assim, eu vou ser honesto, o meu conhecimento é praticamente na área de bovinos leiteiros, né? Então vai existir muita coisa que provavelmente aconteceu na área de bovinos de corte, né? Um exemplo é vitamina D e características de carne, né? Durante o processo lá de rigor mortis, e depois da carne passar pela maturação lá, cálcio participa disso e vitamina D tem o seu papel. Essa literatura não é uma que eu leia e que eu tenha conhecimento detalhado, então precisaria de uma outra pessoa para falar sobre isso. No caso da indústria como um todo, eu diria que aquilo que você mesmo mencionou é o fato de métodos de proteção de vitaminas, isso vem ocorrendo, principalmente aquelas que sofrem mais degradação ruminal, né? Então, eu diria que dos produtos disponíveis comercialmente, talvez os mais conhecidos seriam da niacina e da colina, tá? Apesar de outras vitaminas do complexo B também passarem por, dependendo da empresa, da indústria, por proteção ruminal, tá? No caso das lipossolúveis, existem empresas que comercializam vitaminas com um certo grau de proteção, mas a informação sobre quanto daquela
vitamina A, ou tocoferol, ou vitamina D, que chega até o intestino, eu não tenho esse conhecimento, eu nunca vi isso daí ser bem pré-estabelecido. Talvez essa literatura haja, mas não é do meu conhecimento. Se eu fornecer 2 miligramas de colecalciferol, quantos miligramas chegam intactos até o intestino para ser absorvido? De maneira geral, os experimentos são baseados em alimentação e resposta sanguínea. Alimentação e resposta sanguínea. Não necessariamente nós sabemos quanto chega para ser absorvido. Tá? E eu acho que existe uma certa, pela falta de conhecimento, aceitação de que tudo chega para ser absorvido, o que não é verdade, que é a destruição microbiana durante o processo de digestão. Tá? Mas houve um avanço nessa área, principalmente para essas outras 2 vitaminas que eu mencionei, colina e niacina. Tá? A niacina vem sendo explorada de 2 maneiras. Uma como um agente para inibir lipólise. Então, o foco tem sido em vacas no período de transição, né? Porque na literatura humana, a niacina tem efeito em suprimir a lipase sensível ao hormônio. Ou então, tem se explorado a niacina como um agente para aumentar transpiração cutânea, porque ela tem efeito em induzir vasodilatação periférica. Tá? Então, esse eu diria que são os 2 pontos mais importantes que foi explorado nos últimos anos, no caso da niacina. Não que não haja outros efeitos, mas esses são os 2 pontos mais importantes. No caso da colina, a literatura é um pouco mais sólida, eu diria. Existem mais experimentos, até mesmo tentando estabelecer biodisponibilidade de colina, pelo menos num dos produtos no mercado atual, não são todos. Tá? E porque ela tem que ser protegida, porque senão ela é reduzida para metano, né? Eventualmente ela forma aqueles compostos que são óxidos de trimetilamina no rumen e eventualmente acaba sendo reduzido até metano e não chega a nada no intestino delgado. Então, se eu fornecer cloreto de colina, que é o que é usado na indústria de suínos, em sucedâneos lácteos ou então de aves, para um ruminante, já para um animal que tenha rumen desenvolvido, praticamente nada chega no intestino. Então, a indústria desenvolveu métodos polímeros à base de lipídios, né, para reduzir a degradação ruminal. Mesmo assim, nós sabemos pouco de quanto chega exatamente no intestino. Existem estimativas, né, mas nós sabemos ainda menos quanto é digerido e chega até a circulação sanguínea. Existe uma dificuldade em estabelecer isso, porque no processo daquela primeira passagem desses compostos que são incorporados na fração celular se perde muito. Ou seja, se desaparecer entre o abomaso e o intestino grosso, quanto que chega ao sangue, nem sempre dá para se medir facilmente, porque durante o processo de absorção, aquilo acaba sendo incorporado no tecido local, né, aquilo que a gente chama da primeira passagem. Então, existe um certo desconhecimento ainda, né, da biodisponibilidade de muitos desses produtos, mas houve avanços nessas áreas. Por último, obviamente, houve avanço também na proteção de vitaminas do complexo B mais tradicionais, a riboflavina, a tiamina, a ácido pantotênico e assim por diante. Geralmente a literatura nessa área é mais uma mistura de todas essas vitaminas B que foram utilizadas ou na dieta ou mais comumente na forma injetável, tá? Que é muito mais fácil de desenhar experimentos se você tem um produto injetável do que você alimentar diariamente. É uma questão de desenho experimental e força estatística e de tentar responder a pergunta eventualmente. Mas esses avanços ocorreram. Eu diria que de todas essas vitaminas, vamos dizer, entre aspas, não clássicas na nutrição de ruminantes, né, que seriam as que não são lipossolúveis, talvez a que nós mais avançamos foi no conhecimento em bovino leiteiro foi a colina, eu diria, nesse tempo, porque houve mais injeção de dinheiro para pesquisa nessa área. Não porque seja mais importante, é simplesmente um reflexo
de quanto foi investido em pesquisa. Perfeito. E embora nós, né, não saibamos o quanto é recuperado lá para absorção, né, que foi o que o senhor citou aqui, mas quando os animais foram tratados ou não tratados, os efeitos foram positivos, correto? Ou seja, alguma coisa deve estar chegando e isso está provocando efeitos metabólicos, né? Exatamente, no final do dia, algumas delas têm efeitos positivos. Tá? A niacina, por exemplo, se a pessoa for lá e medir sudorese, ela causa vasodilatação no ruminante. Apesar de que o ácido nicotínico, se for não protegido, boa parte dele é degradado no rumen. Hoje, os experimentos hoje em dia são feitos com produtos protegidos contra a degradação ruminal. Tá? Então, a gente tem uma certa segurança. Mas há experimentos no passado onde foi feita infusão pós-ruminal, né? Infusão duodenal ou abomazal. E esses efeitos ocorrem. O que nós muitas vezes não sabemos é qual é a dose ideal, porque é difícil titular aquela resposta, né? Experimentalmente. Mas, obviamente, o efeito no animal de ácido nicotínico, de vitaminas do complexo B, de colina, eles existem e eles são demonstráveis experimentalmente. Okay. E alguma coisa com vitamina D e cálcio? Parece que vocês, no passado recente, fizeram alguma coisa com isso, é isso, professor? Isso, a vitamina D, ela teve uma ressurgência, vamos dizer assim, existiu nos anos, obviamente a parte de descobrimento e tudo mais, mas vamos pensar assim na nutrição de ruminantes, nos anos 70, 80, houve uma ênfase muito grande em vitamina D como método de prevenção de hipocalcemia. Até que se descobriu que você não consegue prevenir hipocalcemia em vaca de leite suplementando vitamina D. Tá? Aí depois teve uma nova ressurgência na área de bovinos de corte devido à qualidade de carne, coloração de carne, maciez, onde o pessoal na área de confinamento estava suplementando doses maciças de vitamina D com o intuito de afetar aquela reação, aquelas proteínas calpastatina, calpaína, que participam do processo de... agora me fugiu exatamente a palavra. Quando você põe a carne na câmara fria lá e ela passa pelo período pós-mortem e eventualmente a fibra fica mais... maturação. Mole, né? Mas eu tenho um termo técnico exato que eu não me lembro agora. Mas enfim. Então daí depois aquilo meio que morreu porque mesmo com doses muito altas de vitamina D, eles não conseguiram melhorar esse processo. E nos últimos anos, devido ao desenvolvimento e se explorar o 25-hidroxicólicalciferol, né, o calcidiol, que veio inicialmente na indústria de aves e suínos, de aves principalmente devido a galinhas poedeiras, esse tipo de coisa, ele entrou no mercado de ruminantes e meio que acendeu um pouco a parte de pesquisa, que agora está um passo à frente do colicalciferol, né? Seria o segundo metabólito ali que já passou pela primeira hidroxilação. Então, houve pesquisas feitas nessa área com foco tanto em metabolismo de mineral, assim como na parte de imunidade. Isso foi feito por vários grupos, o pessoal da Alemanha fez, nós fizemos, e outros locais. Aí no Brasil teve pesquisa também. Tá? E o conhecimento foi importante. Nós aprendemos que é muito mais fácil suplementar a vitamina D para atingir valores sanguíneos adequados com 25-hidroxi do que com o colicalciferol tradicional. Tá? Isso é esperado, né? O 25-hidroxi tem uma meia-vida muito mais longa, de várias semanas, sendo que o colicalciferol são apenas alguns dias. Então, eu dou um pouquinho de 25-hidroxi e a concentração sanguínea se mantém alta por mais tempo, o animal está em estado de vitamina D adequado, vamos dizer assim. O outro fator é que ele não necessita de ser hidroxilado no fígado. Então, eu já passei por um dos passos aí, e há animais, dependendo da sua genética, são menos eficientes em converter o colicalciferol para 25-hidroxicolicalciferol. Isso existe na literatura humana, existe na literatura de ruminantes também. Tá? Mas houve esse fator de quanto suplementar, qual estágio de lactação para suplementar e efeitos
no sistema imunitário. E houve um certo avanço. Nós aprendemos que excesso de vitamina D é deletério, concentrações muito altas são ruins. Quando eu digo excesso, é no caso do calcidiol. Tem experimento feito na Universidade Estadual de Ohio que mostra que causa efeitos negativos na vaca. Então, doses muito altas. Quando eu digo doses muito altas, no caso desse experimento, eles forneceram cerca de 6 miligramas por vaca a dia, que se nós traduzirmos para unidades internacionais, seria o equivalente a 240 mil unidades internacionais, ou seja, muito além daquilo que nós suplementaríamos para uma vaca no período de pré-parto. Mas com doses de 2 a 3 miligramas no período de pré-parto, seriam aí 80 a 120 mil unidades internacionais, houve efeitos benéficos na próxima lactação. Isso suplementado somente durante as últimas 3 semanas. Então, nós aprendemos um pouco sobre isso. A segunda coisa que foi esclarecido é que, no caso do colecalciferol, a vitamina D3, que é adicionada à dieta, que todo mundo usa, não adianta só dar mais. Chega um momento onde o animal é incapaz de converter o colecalciferol em 25-hidroxicolecalciferol. Então, aquela história, eu vou colocar um pouquinho a mais na dieta, tudo bem, mas chega a certos valores onde o animal é incapaz de converter aquilo. Por exemplo, se você pegar o NASEM de 2021, a recomendação de vitamina D3 vai ser ao redor aí de 30 a 35 mil unidades internacionais. Seria o equivalente aí a 0,75 a 0,8 miligramas por vaca a dia. Nós fornecemos até 3 vezes mais do que isso. E chega um momento onde o animal é incapaz de converter aquele colecalciferol em 25-hidroxicolecalciferol. Porque existem mecanismos de controle que não estão bem estabelecidos. Ele suprarregula provavelmente a enzima que hidroxila e com isso ele acaba não sendo convertido. Então isso foi bem estabelecido. E por último, é que vitamina D tem efeitos além de estimular a absorção de cálcio, né, que são esses efeitos em células imunes e melhorar a atividade antimicrobiana de células imunes. Então, houve um novo conhecimento que foi estabelecido, tanto do ponto de vista de produto, né, um novo produto chegou no mercado, assim como dos seus benefícios e os seus riscos, vamos dizer assim. Houve esse avanço. Ótimo. E, por fim, quais são tem muitos estudantes que nos ouvem aqui, quais são os grupos de pesquisa, vamos dizer assim, ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, que o senhor conhece que nos últimos anos tem trabalhado aí com vitaminas, caso alguém esteja interessado em participar das atividades desses grupos, enfim, quem que vem se destacando aí, produzindo nova ciência aí sobre vitaminas? Bem, no caso de ruminantes, obviamente uma das referências, ela se aposentou recentemente, que foi o Bill Wise, né, o William Wise, professor da Universidade Estadual de Ohio. Ele não está mais na ativa, infelizmente, mas ele fez muita coisa, principalmente na área de vitamina E, mas também vitaminas A e D. Há pesquisadores na Alemanha, na Universidade de Hannover. Um deles trabalhou com calcidiol. Tem uma pessoa na Universidade de Hannover que chama Gerhard Breves, que é um dos líderes na parte de absorção de minerais e transporte de minerais através de epitélio. E ele trabalhou um tempo, por causa do papel da vitamina D com cálcio e fósforo, ele trabalhou um tempo com isso, e uma de suas alunas, ela está numa outra universidade, tentando me lembrar agora, já vai me vir a cabeça aqui, ela meio que segue essa linha de trabalho na área de vitamina D e transporte de minerais em ruminantes, não só em bovinos, mas também em pequenos ruminantes. Há um pessoal da Dinamarca trabalhando com vitamina D e fazendo experimentos com quanto de tempo em exposição de luz o animal necessita para estabelecer níveis de 25-hidroxicolecalciferol no sangue adequado, né? Como já tem bem estabelecido na literatura humana.
Eles estão numa cidade que fica a cerca de 2 horas de Copenhague. Como é o nome da universidade? É uma cidadezinha que chama Telle, mas já vai me vir à cabeça também. Nos Estados Unidos, eu tenho um colega aqui no departamento que é especialista em vitamina D, seu nome é Corwin Nelson. Ele vem de um programa que na área de humanos é líder, que é o departamento de bioquímica na Universidade de Wisconsin, onde ele fez seu pós-doutorado. Ele já está aqui já faz um tempo, ele continua, nós colaboramos nessa área, e ele continua trabalhando com vitaminas, então ele seria uma das pessoas referência nessa área. Há grupos que trabalham na parte mais de epidemiologia e experimentos de campo grandes, como na Austrália, tem uma pessoa lá, Ian Lin, que faz experimentos grandes. Eles são mais populacionais, de saúde e reprodução, que envolve o uso de vitaminas, né, inclusive a vitamina D. Mas eu diria que esses são os que me vêm à cabeça assim, a princípio. Eu tenho visto muito pouca coisa com vitamina A nos últimos anos, em ruminantes, tanto que o Nassen concluiu que há pouca necessidade de mudar as recomendações para bovinos leiteiros no momento, devido ou a falta de novos efeitos, ou não ter havido muita pesquisa nessa área, né? Na área de beta-caroteno, é meio assim, coisas muito espalhadas, né? Acho que a pessoa tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, faz, mas eu não me lembro de alguém no momento que continua ativo, que seria referência nessa área em ruminantes, né? Obviamente, na área de nutrição humana, de bioquímica, tem grupos muito fortes para cada uma dessas vitaminas, né? Na Universidade de Sydney, na Austrália, tem uma pessoa que já é aposentada, mas continua trabalhando. Ele deve ter aí os seus 80 anos e ele é referência em vitamina D em animais e humanos. E ele continua na escola de veterinária ativo. Ele descobriu alguns das vias metabólicas da vitamina D. Mas se você quiser trabalhar mesmo na área de vitaminas, eu acho que quem continua forte nessa área seria a área de humanos. Teria que ir para um departamento de bioquímica, e provavelmente, se for vitamina D, o líder na área continua sendo o departamento de bioquímica em Wisconsin. Ótimo. Um rápido lembrete aqui: se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio. Aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. E para terminarmos mesmo, existe uma tradição aqui do Mais Rumo Podcast de perguntar para o entrevistado qual o livro que ele recomenda para a audiência que não seja técnico, né? Se caso não tiver nenhum, ou seja, uma ficção, um romance, qualquer coisa dessa natureza, poderia ser um técnico, mas... Um livro de leitura geral? De leitura geral. O que nós... Tem algum que o professor José Eduardo esteja lendo ou leu e que foi um destaque, e que nós já tivemos de tudo aqui. Teve entrevistados que citaram livros da área de economia, enfim, cada um cita aquilo que tem o prazer em ler. Alguma recomendação aqui para a nossa audiência? Olha, eu vou ser 100% honesto. Eu não sou a pessoa mais recomendada. Eu gosto de ler sobre história de ciência. Uhum. Então, a minha leitura, infelizmente, ainda é meio atrelada à ciência. Saber quem foram os cientistas, quem foram os descobridores das coisas, ou na minha área ou em outras áreas, né? Quem foram os pioneiros. E isso é algo que me atrai, assim, saber como é que eles pensavam. Mas se for fora da área de ciência, eu gosto de ler sobre agricultura em geral. E a minha recomendação seria um livro chamado
que vai criar uma certa controvérsia. Aqui ele chama-se Omnivore's Dilemma, o dilema do omnívoro. Ele é escrito por um professor da Universidade de Berkeley, Universidade da Califórnia em Berkeley, que escreve no jornal New York Times. E ele é uma pessoa controversa porque ele vai ser contra certas coisas da agricultura moderna, né? Mas ele faz alguns pontos que são bastante interessantes, né? Qual é a indústria que não vai mudar nunca dentro da agricultura animal, que é a cria no gado de corte, porque terra é caro, né? O que é a comida, né? É um pouquinho assim a visão da minha avó, né? A minha avó, se visse na lista de ingredientes palavras que ela não conhecia, ou se tivesse muitos ingredientes, ela falava, isso aqui não é comida. Comida é aquilo que a gente faz em casa, né? Esse tipo de coisa. Voltar um pouco às raízes. Então, essa leitura assim, me atrai. Eu gosto de ler um pouco sobre a história da ciência, de pessoas que tiveram impacto, e eu gosto de ler sobre agricultura. Eu não sou uma pessoa que lê sobre, por exemplo, economia no mundo. E daí eu tenho a minha leitura de distração, que é um pouquinho do que está acontecendo no presente, no mundo fora. Mas esse daí é um pouco à parte. Ótimo. Bom, nós conversamos aqui com o professor José Eduardo Santos, uma aula sobre vitaminas, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, tá? Enfim, fique à vontade aí para fazer o seu encerramento. Eu vou procurar o podcast de vocês, que eu, assim, tenho que confessar que não estava ciente deles até que eu recebi a sua mensagem. Eu vou dar uma olhadinha aí. E eu agradeço o convite e a oportunidade de participar. Ótimo, muito obrigado. Bom, nós encerramos aqui o nosso 5º episódio. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês lá no nosso 6º episódio. Um abraço a todos.